Olá, olá, sucesso com você? Ó, se não tiver sucesso, boas energias que o sucesso vem. Segura com força. Mais uma aula técnica com a Verô. Todas as segundas-feiras, 19h30, sai a aula técnica e o tema de hoje é incidência de PIS/COFINS sobre a taxa Selic que as empresas recebem quando elas pedem a devolução de tributos. Ô fisco federal, filho do céu, paguei tributo a maior, viu? Paguei a maior aí, quero de volta. Quando você pede de volta tributo, ele vem atualizado pela taxa Selic. E esses juros? Sobre esses juros, tem PIS/COFINS ou não tem PIS/COFINS? É isso aí que é o tema de hoje, certo? E nós vamos analisar este tema de hoje com base numa decisão do STJ em recurso repetitivo que foi publicada no dia 20 de junho, tá bom? Recente. Vamos ver direto na fonte qual é o entendimento do STJ sobre isso. Já é recurso repetitivo, então não tem muito para onde você correr não, viu? O que decidiu, tá decidido. Certo? Certo? Seguinte, já curte aqui esse vídeo para que o YouTube entenda que é um tema relevante. Se você está assistindo em outra plataforma, na Formação Tributarista 10x, faz favor de comentar aqui embaixo suas dúvidas sobre a aula, seus comentários se você gostou, o que você está sentindo, para que eu possa te assessorar da melhor maneira possível. Beleza? Então vamos direto ao ponto, gente. Vamos analisar a decisão? Eu gosto assim, direto na fonte. Vamos lá? Vamos lá, vamos lá. Como sempre, eu pego a decisão, grifo as partes principais em amarelo e vou conversando com vocês sobre os conceitos. Já digo de antemão, precisa de ter conhecimento contábil nessa decisão. Não é à toa que eu ensino contabilidade junto com tributário. Não é à toa, certo? Bora lá? Olha a decisão, que coisa mais linda. Então vamos lá, gente. Coisa importante. Essa decisão foi desfavorável ao contribuinte. Já estou te dando um banho de água fria. Ou seja, tem PIS/COFINS sim sobre os juros na devolução de tributos que você pagou a maior. Quando você pede de volta tributos que você pagou a maior, o nome disso é repetição de indébito. Beleza? Esse é o ponto importante. Segundo ponto importante, a decisão foi unânime. Gente, unânime. Todos os ministros concordaram. Todos. Barbaridade. Vamos ver por quê? Então tá aqui, ó. Ementa do acórdão. PIS/COFINS, incidência sobre juros calculados pela taxa Selic ou qualquer outro índice. Isso é importante. Recebidos em repetição de indébito tributário, ou seja, paguei a maior, estou pedindo de volta, ou quando eu vou pegar de volta depósitos judiciais, também tem isso, eu garanto lá o meu débito, estou discutindo, né? Ajuizei uma ação anulatória, recebi uma execução fiscal, vou garantir o meu débito, como? Vou botar um depósito judicial lá, depois eu pego de volta esse depósito, tem juros, e aí? Tem PIS/COFINS sobre isso? Outra forma de juros que acontece aqui é quando um cliente paga você em atraso. Se o que você vendeu para o seu bendito cliente, safado, não te pagou atrasado, tem que cobrar juros do cabra, ué, tá? Todos esses juros aí vão ser tratados aqui, tá? Vamos recapitular, ó. Juros na repetição de indébito, paguei tributo a maior, quero de volta. Juros na devolução de depósitos judiciais e juros quando algum xarope não te paga no prazo e você cobra juros, tá? Tô falando aqui de juros recebidos por pessoa jurídica, todo esse raciocínio aqui. Então vamos primeiro conceituar a natureza dos juros. Juros, gente, eles podem ser remuneratórios. Remuneratório é uma remuneração pelo quê? Pelo uso do seu bendito dinheiro. Você empresta dinheiro de livre e espontânea vontade. Precisa ser remunerado por isso.
Então, esse é o conceito de juros remuneratórios. É uma receita que você está tendo. Você está tendo lucro com isso, certo? Se você está tendo lucro, está tendo receita, tudo bonitinho, incide a tributação. E aqui o fisco fala que quando você recebe de volta depósitos judiciais com juros, a natureza desses juros é de uma remuneração. Beleza? Outra natureza de juros, outra espécie de juros, os juros moratórios. Juros moratórios são aqueles juros, por exemplo, aqui, ó, que você recebe na repetição de indébito tributário. Você pagou, um negócio é maior, está pegando de volta. Você está sendo indenizado, está sendo indenizada. Certo? Isso são exemplos de juros moratórios. E também quando o seu cliente safadinho não te paga no prazo e você cobra o atraso dele com juros. Também são juros moratórios. Até aqui, gente, eu estou falando de conceitos de direito civil, certo? Vamos ver se esses conceitos de juros fazem diferença para o tributário. Vamos ver aqui este grifadinho amarelo que eu deixei. Ó, o acórdão fala assim, a ementa, né? A lei tributária estabelece expressamente que o aumento do valor do crédito das pessoas jurídicas, em razão da aplicação da taxa de juros, seja qual taxa de juros for, tá? Possui natureza de receita bruta operacional. Ou seja, qualquer tipo de juros que uma empresa receba, seja moratório, seja remuneratório, pouco importa. Tudo isso é uma receita bruta operacional. E já vou adiantar para vocês que a base de cálculo do PIS e da COFINS é a receita bruta. Logo, este é o raciocínio para o STJ ter compreendido, ter entendido que sobre esses juros incidem PIS e COFINS, porque eles fazem parte da base de cálculo. Seja qualquer juros que for, é uma receita bruta operacional. Se é uma receita bruta operacional, toma PIS e COFINS para você de presente. É isso, gente. Resumiu o acórdão inteiro. Bom, vamos descer mais um pouquinho. Isso aqui é importante. Em 2021, tivemos um julgamento importante do STF que falou assim, viu o contribuinte, para fins de imposto de renda e contribuição social, aliás, desculpa, isso, tá certo, ó, o contribuinte, isso em 2021, STF, tá? Tá aqui, ó, o número aqui do RESP, ó. 1138.695, isso aqui. O STF entendeu o seguinte. Sabe quando você está repetindo em débito, ou seja, está pegando dinheiro tributo que você pagou a maior, está pedindo de volta, e quando vem de volta, ele vem com juros, Selic. Sobre essa Selic, não tem imposto de renda e também não tem contribuição social, porque isso não é lucro, isso é só uma indenização. Então não vai ter imposto de renda. Aí aqui, gente, este acórdão que eu estou analisando hoje, ele não está tratando de imposto de renda, ele está tratando de PIS/COFINS, que a base de cálculo é receita. E já a base de cálculo do imposto de renda e da contribuição social é lucro. Por isso que você tem que saber contabilmente qual é a diferença de receita e de lucro, que eu vou te explicar neste exato momento. Receita, gente, é tudo que você vende, tudo dinheiro. Eu sou fabricante dessa taça aqui maravilhosa. Vendi 1.000 taças dessa, por 10 mil reais. Vamos imaginar, tá? 1.000 taças dessa por 10 mil reais. Esse é o valor da minha venda. Isso é uma receita. Certo? Isso é a base de cálculo do PIS e da COFINS.
Eu tive lucro nessa operação de 10 mil reais? Não sei. Quanto que eu gastei para fabricar essa taça? Vamos imaginar que para fabricar esta taça eu gastei 1.200, gastei 11 mil reais, vamos supor. Para fabricar essa taça eu gastei 11 mil reais. Se eu tô falando, essa taça não, 1.000 taças dessa, né? Se eu tô falando que eu vendi as 1.000 taças por 10 mil reais, mas eu gastei 11 mil para fabricar, significa que eu não tive lucro. Significa que eu tive prejuízo de 1.000 reais. Eu gastei mais para fabricar do que o dinheiro que eu recebi quando eu vendi. Percebe? Mas, apesar de eu não ter tido lucro nesta operação, pelo contrário, tive prejuízo. Eu vou ter que pagar PIS/COFINS, porque o PIS e a COFINS não está nem aí para o seu lucro. O PIS e a COFINS só está interessado na receita que entra nas suas vendas. Pouco importa se teve lucro ou não. Por isso que o PIS/COFINS, na minha cabeça, é um tributo bem perverso. Perverso. Certo? Te dei aqui o conceito, então, de receita e de lucro. Tá bom? Não tem a ver com este caso. Eu só quis te dar o conceito contábil, porque você precisa diferenciar os dois para você compreender este acórdão. Certo? E é por isso que este acórdão aqui nessa partezinha amarela, ele fala assim: tudo bem que o STF lá em 2021 entendeu que os juros que a empresa recebe quando ela pede de volta tributo que ela pagou a maior, não tributa, porque o entendimento é que aquilo não é lucro. Aquilo não é lucro, não é renda. Aquilo é uma indenização. Indenização não é renda. Tudo bem, para fins de imposto de renda, beleza. Mas para fins de PIS e COFINS é outro, o buraco é embaixo, é outra história. É esse o raciocínio do acórdão. Certo? Vamos descer mais um pouquinho. Aqui eu deixei grifado para vocês que a decisão foi unânime. E aqui, ó, a tese que foi firmada. Vamos ler a tese? Ó, os valores de juros calculados pela taxa Selic ou qualquer outro índice, pouco importa, recebidos em face de repetição de indébito tributário. O que é repetição de indébito? Paguei um tributo a maior, peço de volta, beleza? Qual outra forma aqui de juros, ó? Ou os juros recebidos na devolução de depósitos judiciais, ou os juros recebidos nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso. Vendeu para o seu cliente, o safado não pagou no prazo, pagou atrasado, tem que cobrar juros dele. Todos esses juros, pouco importa quais sejam, está aqui escrito na tese, ó. Por se caracterizarem como receita bruta operacional, eles estão na base de cálculo da contribuição do PIS e da COFINS. Beleza? Tanto no regime cumulativo quanto o não cumulativo. Contei para vocês o entendimento do acórdão nesses momentos iniciais. Vamos analisar o resto agora. Vamos descer. Descer. Eu não falei o número do acórdão, ó. Recurso especial número 206-5817 do Rio de Janeiro. Beleza? Decisão pública. Pública! Só entrar no site do STJ e baixar. Que maravilha! Quem fizer um comentário interessante aqui embaixo, eu mando essa minha versão grifadinha em amarelo para você. Vamos lá, vai. Gente, eu já dei o resumo do que foi decidido e o porquê. Agora vamos analisar os detalhes para você compreender. O que está alegando a Fazenda Nacional, ou seja, o fisco? O que ele está alegando neste caso aqui? Deixa eu só confirmar se eu continuo gravando. Tá. Porque eu tenho uma mania feia de gravar e depois eu ver que o botão não está funcionando. Tá gravando. O fisco fala assim, viu? Seguinte, a lei lá do PIS/COFINS, a lei 10.637, 10.883,
a Lei 7689, ela fala que o PIS e a COFINS, eles incidem sobre a receita mensal da pessoa jurídica. Pouco importa a denominação, pouco importa a classificação contábil, pouco importa. Certo? Aí continua aqui falando a Fazenda. No regime não cumulativo, o que é não cumulativo? Eu tenho direito a créditos. Tenho direito a créditos. No regime cumulativo não tem crédito, é só o valor ali sobre a receita e se vira, certo? No regime não cumulativo, esse conceito de receita ele é maior. No regime não cumulativo, aquele que eu tenho direito a crédito. O que significa isso? Tudo dinheiro que entra, seja porque eu vendi um serviço, seja porque eu prestei um serviço, seja porque eu vendi uma mercadoria, ou seja porque eu apliquei o dinheiro em algum lugar e ganhei juros, pouco importa. Tudo isso é receita para fins de PIS/COFINS não cumulativo. Já no cumulativo, o conceito de receita ele é menorzinho. É só receita para fins do regime cumulativo, é só aquelas receitas da minha atividade operacional, ou seja, da venda de produtos ou serviços. Logo, se eu tenho uma receita porque eu fiz um investimento, eu sou uma empresa do cumulativo. Eu tenho uma receita porque eu fiz um investimento e não está no meu contrato social. Não tem nada a ver com as minhas atividades operacionais. Não entra na base de cálculo do PIS e da COFINS. Por exemplo, eu sou uma empresa que vendo taças de vidro, estou no cumulativo, ou seja, não tenho direito a crédito. Sobrou um dinheiro no caixa, eu peguei e investi esse dinheiro no mercado financeiro e ganhei juros. Esses juros não serão tributados pelo PIS e a COFINS no regime cumulativo. No não cumulativo, aí tributa tudo, tá? Então sacou que às vezes está no cumulativo, você tem que pensar nisso também. Bom, muito bem, vamos descer mais. Desce mais um pouquinho. Vamos ver o voto aqui, ó. Primeira coisa, gente, nesse primeiro tópico, ele define a natureza jurídica dos juros. Porque eu tô falando de 3 espécies de juros. Os juros na repetição de indébito, os juros na devolução de depósitos judiciais e os juros que você recebe quando aquele xarope do cliente não paga no prazo, aí você tem que cobrar juros. Isso daqui eu nem vou passar muito porque a gente já falou disso lá em cima. E você já viu que não importa a natureza dos juros. O entendimento foi de que tudo isso faz parte da base de cálculo do PIS e da COFINS, porque tudo isso é receita operacional. Então vou passar aqui rapidamente. O entendimento é o seguinte, sabe aqueles juros que você recebe quando você deixa um depósito judicial lá, quando você vai sacar esse depósito judicial tem juros em cima? Isso é remuneração. Tudo bem, remuneração. Logo, né, se é remuneração tem imposto de renda. Não é nosso caso aqui, mas para vocês, não é o caso que a gente está analisando aqui, mas para vocês pensarem nisso. O que o STF decidiu lá em 2021 é importante, ó, que não tem juros, que não tem imposto de renda e contribuição social somente sobre aqueles juros que você recebe na repetição de indébito, que é esse de baixo aqui. Porque esses juros que você recebe na repetição de indébito, ou seja, se pagou tributo a maior, está pedindo de volta, ele tem natureza de indenização. Então não é lucro, não é renda, certo? Então aqui é a classificação geral dos tributos para fins civis. Mas para fins tributários, se for analisar aqui o entendimento, pouco importa, porque qualquer juros é uma receita bruta. Se é receita bruta, então tem PIS/COFINS para você, porque a base de cálculo do PIS/COFINS é a receita bruta. Vamos descer mais. Aqui, ó. Está classificando os juros como remuneratórios ou moratórios. Essa diferenciação, gente, vai ser importante para o imposto de renda, tá? Para fins de PIS e COFINS, de acordo com o acórdão, não. Não é importante porque tudo é receita bruta. Vamos descer mais. Próximo tópico. Importante destacar também que o entendimento do acórdão é
Ó, pensa aqui, olha aqui para as minhas mãos. Deixa eu ver se as minhas mãos estão aparecendo. Tá aqui. Eu tenho receita bruta e tenho receita bruta operacional, tá? Qual que é a diferença, gente? Receita bruta é algo mais amplo. Tudo que é receita pode ser operacional ou não. Por exemplo, eu não dei o exemplo aqui da empresa que vende taças. Ela tem a receita pela venda das taças e ela tem a receita também pelo dinheiro que ela investiu no mercado financeiro e teve um rendimento. Tudo isso é receita bruta, como um todo. Você vê que é algo amplo? Agora, o que é receita bruta operacional? É única e exclusivamente a receita originária da venda de mercadorias ou da prestação de serviços. Então, neste exemplo, ó, essa empresa que vende taças, a receita bruta operacional dela é somente a venda das taças. Por que que isso faz diferença? Vamos recapitular. No comecinho eu falei, isso faz diferença porque no regime não cumulativo, aquele que eu tenho direito a créditos, a base de cálculo do PIS e da COFINS ela é maior. Tudo que é receita você tributa. Dane-se o que é. Agora, no regime cumulativo, ou seja, aquele que eu não tenho direito a crédito, a base de cálculo do PIS e da COFINS é menorzinha, lembra? É somente a venda dos bens e na prestação de serviços. Não vai tributar a receita de juros. Por quê? Porque isso não faz parte do meu objeto social principal. Percebe? Tá bom? Só que no acórdão, ele entendeu que esses juros, quaisquer que sejam, fazem parte da receita bruta operacional. Ou seja, sabe aquele conceito menor, receita operacional? Ó? Receita bruta operacional está contida na receita bruta total. Percebe? Receita bruta operacional, aqui é a receita bruta total e aqui é a receita bruta operacional. A receita bruta operacional está contida aqui dentro. Então, tudo que é receita bruta total, aliás, vamos lá, ó. Qualquer receita bruta operacional vai ser também uma receita bruta total, vai estar dentro lá. Mas nem toda receita bruta total é uma receita bruta operacional. Mas se eu digo que qualquer juros que a empresa receba faz parte da operacional aqui, eu não tenho mais esse problema, porque eu posso tributar tudo, tanto no regime cumulativo quanto no não cumulativo, percebe? Então essa classificação contábil dos juros como receita bruta operacional é muito importante. É muito importante, porque a base de cálculo no regime cumulativo é só receita bruta operacional. No não cumulativo aí pouco importa, é tudo. Vamos voltar para o acórdão. Peraí. Coisa. Vamos descer essa parte civil, vamos passar direto. Ah, que legal, ó. Aqui ele já vai falar o que eu já expliquei para você. Qual é a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo? É a receita bruta operacional, aquela que é mais restrita, O nome disso é o faturamento. Faturamento. Receita bruta operacional é o faturamento. E o que é faturamento? É aquilo que você ofere quando você vende mercadorias ou presta serviços. Só. Se você recebeu uma receita porque você teve um rendimento no mercado financeiro, isso não é faturamento. Está fora do seu faturamento. Beleza? Vamos descer mais um pouquinho.
Aqui, ó. Aqui o conceito, ó. Receita bruta operacional é aquela oriunda das vendas de mercadorias e da prestação de serviços. Ou seja, tudo aquilo que está no seu objeto social lá, como atividades que a empresa faz. Logo, se você tiver alguma outra receita que não seja oriunda das suas atividades empresariais, isso não é faturamento, isso não é receita bruta operacional. Ó, tá vendo? Ó? Faturamento e receita bruta operacional é sinônimo. Ó. Sinônimo. Se eu falar faturamento e receita bruta operacional é sinônimo. Percebe? Essa matéria é um pouquinho confusa, tá? Depois eu quero muito o seu comentário para saber se você conseguiu compreender. Na verdade, não, a pergunta não é essa. Se o jeito que eu falei ficou claro para você. Porque se não ficou, eu faço questão de gravar com uma outra maneira. Ou eu complemento essa aula, tá bom? Faturamento é sinônimo de receita bruta operacional. E faturamento nada mais é do que a receita que você ofere com a venda de produtos ou prestação de serviços. Tudo que não se enquadrar nisso não é faturamento e logo não é receita bruta operacional. Esta é a base de cálculo do PIS e da COFINS no regime cumulativo. Vamos ver no não cumulativo, que é o próximo tópico. Descer mais. Eu gostei da organização desse acórdão. Muito bem organizado, muito didático. Deixa eu ver se está gravando. Está. Base de cálculo do PIS e da COFINS no regime não cumulativo. No não cumulativo, a base de cálculo é a receita bruta total. Gente, o que é receita bruta total? É tudo! Entrou dinheiro! Esse dinheiro é definitivo da empresa? É receita bruta total. Simples assim. Pouco importa se você ganhou dinheiro no mercado financeiro, ou vendendo suas taças, ou prestando seus serviços, pouco importa. No regime não cumulativo, é aquele que tem direito a crédito, a base de cálculo é a receita bruta total. Total. Beleza? Vamos descer mais e vamos para o último tópico. Ó, tá vendo esse daqui que tá grifado? Ó, a base de cálculo das contribuições do PIS e COFINS não cumulativas é mais ampla e engloba também a base de cálculo das antigas contribuições ao PIS e PASEP cumulativas. Pois receita bruta total é igual receita bruta operacional mais receita bruta não operacional. Lembra que eu falei, ó? Aqui é o conjunto. Lembra daquelas aulas de conjunto na época da escola? Que coisa, meu Deus do céu. Tem aqui, ó, o conjunto da receita bruta total e tem a receita bruta operacional aqui embaixo. A receita bruta operacional faz parte, está contida aqui na receita bruta total. É exatamente o que diz esse trecho. Fechou? Logo, se eu disser que algo é receita bruta operacional, esse algo também será receita bruta total. Porque está contido aqui, ó. Ufa! Aqui, gente, nesse tópico 5 do acórdão, também é o que eu já expliquei para você no começo. O acórdão fala assim, viu? É o seguinte, aqui é diferente daquele caso que o STF julgou em 2021. Lá ele falou de imposto de renda, contribuição social. Veja, a base de cálculo do imposto de renda é o lucro. É o lucro operacional, ó, tá aqui, ó. O que é o lucro? Receitas menos despesas. Isso que é o lucro. Já receita bruta, eu não tô nem aí com lucro. É só receita mesmo. Uma empresa pode ter uma receita gigantesca e não ter lucro. Pode ter. Tanto que, por isso que eu digo que vocês têm que ter o pensamento empresarial, não basta vender. Tem que vender bem. Porque se você vende mal, você vai à falência. É o exemplo que eu dei. Vendi 1.000 taças por 10 mil reais.
e gastei 11 mil para fabricar essas taças. Estou no prejuízo de 1 milhão. Se uma outra empresa vendeu bem menos, ela vendeu só 2 mil reais de taça. Vendeu pouco, né? Vendeu pouco. Só que para fabricar essas taças que ela vendeu por 2 mil reais, ela gastou somente 1.200 reais. Ou seja, ela tem 800 de lucro. Veja que uma empresa que vendeu menos está melhor das pernas do que aquela que vendeu muito, porque não basta vender, tem que vender bem, tem que vender com lucro, percebe? Então o raciocínio é completamente diferente quando a gente pensa em base de cálculo do imposto de renda e quando a gente pensa em base de cálculo do PIS e da COFINS, beleza? PIS e COFINS é um imposto, é um tributo perverso, são tributos, né? Perversos. Por quê? Porque uma empresa pode ter uma receita altíssima e tá ruim das pernas pra caramba, porque não tem lucro. E o PIS/COFINS não tá nem aí com isso. É exatamente isso que fala aqui nesse tópico. Essa é a diferença. Tá? Por isso que os juros que eu recebo na repetição de indébito, quando eu pego de volta o tributo que eu paguei é maior, ele não vai ter imposto de renda por conta da decisão do STF em repercussão geral, beleza? Só que para fins de PIS/COFINS vai ter PIS/COFINS sim. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Fechou? Vamos descer mais. Cadê? Aqui, ó. Neste parágrafo, fala o seguinte, viu? Qualquer que seja os juros, remuneratório, moratório, pouco importa. Tudo é receita bruta operacional. Operacional. Se é operacional, vai ter PIS/COFINS, tanto no regime cumulativo, não cumulativo, pouco importa. Pouco importa. Se for receita bruta, tem PIS e COFINS para você. Por isso que o acórdão aqui falou assim, por isso que eu não posso simplesmente replicar a decisão do STF, que tratou de imposto de renda e contribuição social, para esse caso de PIS/COFINS, porque são bases de cálculos diferentes, raciocínios completamente diferentes também. Nessa parte eu sou obrigada a concordar. Realmente é diferente, ó. Conceito contábil totalmente importante para você compreender este caso aqui. E para finalizar, ó, aqui ele só achei organizado esse acórdão por isso. Ele deixou uma lista de tudo que é precedente sobre esse tema, gente. Olha o tanto de precedente. Trabalheira para fazer essa busca lá, né? E aqui, no final das contas, a conclusão foi a fim de deu provimento ao recurso especial da Fazenda, ou seja, esse contribuinte tinha ganhado lá no TRF, ó. O contribuinte tinha ganhado no TRF. A Fazenda recorreu e reverteu a situação que estava favorável ao contribuinte. E a Fazenda ganhou, né? Então aqui foi dado o provimento ao recurso especial a fim de fazer incluir na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS os juros auferidos em decorrência da repetição de indébito, porque são receita bruta operacional. E logo aqui embaixo é a tese que eu já li lá no começo para você. Quer que eu leia de novo? Vou ler de novo aqui, ó. Os valores de juros calculados pela taxa Selic ou outros índices recebidos em face de repetição de indébito tributário na devolução de depósitos judiciais ou nos pagamentos efetuados decorrentes de obrigações contratuais em atraso por se caracterizarem como receita bruta operacional estão na base de cálculo das contribuições do PIS e da COFINS cumulativas. E por integrarem o conceito amplo de receita bruta na base de cálculo das contribuições ao PIS e COFINS não cumulativos. Resumo, tem PIS e COFINS, seja qualquer o regime da empresa, cumulativo, não cumulativo, recebeu juros, toma PIS e COFINS para você. Simples assim. Simples assim. Certo? Ufa! Muito bem. Terminamos. Quero muito... Deixa eu voltar aqui. Quero muito saber a sua opinião, se ficou claro para você, se o jeito que eu expliquei ficou claro para você. Por gentileza, comenta aqui embaixo.
Eu não faço aulas para mim, eu faço aula para vocês. Então, se o jeito que eu falar não ficar claro, é minha obrigação como professora, como tributarista, como alguém que se disponibilizou a compartilhar conhecimento, falar de um jeito melhor ou complementar, tá? É assim que eu penso, é assim que eu ajo com quem é meu aluno e quem ainda não é, e no futuro talvez seja. Será que se você não é, não vale a pena você começar a ser? Olha, tá bom? Um beijo e sucesso para você. Segura.